Graça e paz, meus irmãos, e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando, já nos acompanha, e eu vou pedir a vocês, carecidamente, que vocês possam nos ajudar esse canal, esse podcast, crescer e chegar para mais pessoas que necessitam da Palavra de Deus, necessitam aprender sobre a Palavra de Deus. É de muita importância a gente aprender a estudar a Palavra de Deus de uma forma correta, né, pastor? Verdade. A gente costuma estudar, sermos muito leigos da palavra e ficar lendo como se fosse ler um livro qualquer. Isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui é um manual que nos ensina a gente progredir e a caminhar com Deus de uma forma correta. E o pastor Antônio está aqui com a gente para nos ensinar de uma forma correta, para a gente caminhar com Deus da forma correta e seguir os seus princípios bíblicos. Ele nos ensina e nos orienta a chegar até a Deus de uma forma correta. Então, se você quer aprender a estudar a Palavra de Deus de uma forma correta, acompanhe esse podcast. Nós estamos fazendo um estudo maravilhoso sobre as 7 cartas das igrejas, que está no livro de Apocalipse. Você que está chegando agora, vá lá no primeiro estudo da gente, que é a carta de Éfeso, que está um estudo maravilhoso. E eu percebi, pastor, que a visualização está indo muito bem, só que os inscritos estão indo muito devagar. Você que está aí vendo nossos vídeos e não está clicando ali, no se inscreva-se, é de muita importância que você clica ali no se inscreva-se, você ativar o sininho, curtir, comentar, para que o YouTube possa entender que esse canal é um canal muito bom. Esse produto, esse ministério, esse projeto que a gente está fazendo é de muita importância para a sua vida, para trazer mais libertação, para trazer algo muito forte para você. Correto, pastor? Correto. Graças a Deus, bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para comentar a Palavra de Deus de uma forma simples, objetiva, de uma forma que as pessoas possam entender. Nós estamos na terceira igreja, que é o terceiro braço, que é a igreja de Pérgamo, que traz o título Silenciosa e Tolerante. O conteúdo da carta do terceiro braço, que é o Pérgamo, a igreja de Pérgamo, todo o contexto traz esse assunto principal, que é silenciosa e tolerante. Até agora nós já fizemos uma série de estudos bíblicos. Só concluir o primeiro braço, Éfeso. Nós já tivemos 3 episódios. Éfeso, que é uma igreja desviada do primeiro amor. O segundo, a igreja de Esmirna. Esmirna é uma igreja que persevera e vence. E a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, é uma igreja que mantém a fé, mas depois ela se torna silenciosa e tolerante. É o assunto, é o tema que nós vamos estudar. E hoje nós vamos ver como que ela se tornou silenciosa e tolerante após a morte do seu líder, do verso 14 em diante. Apocalipse 2, verso 14. Apocalipse, anota aí se você anotou, Apocalipse, capítulo 2. A gente estudou no vídeo anterior, nosso estudo anterior, é o verso 12 e 13. Por que a gente parou no 13, pastor? Nós paramos no 13, ficamos até Jesus, ele tem o seu líder chamado Antipas. Até ali, a igreja é uma igreja que estava guardando a fidelidade ao Senhor por causa de sua liderança. E hoje nós vamos falar muito sobre seitas e heresias que introduzia dentro das igrejas, no plural. Vamos falar sobre lideranças que fraquejam, que deixam a heresia e entrar dentro da igreja. Mas antes, quero pedir você em casa, pegue o seu caderno, pega a sua caneta, seu caderno, pega a Bíblia, corre aí, pega a Bíblia, deixa a Bíblia do seu lado. Tudo que eu falar aqui, você tem a liberdade para examinar.
Jesus falou assim: examinai a Escritura e cuidai-vos ter nelas a vida eterna. Eu não quero que você fique estagnado, parado aí no tempo, ouvindo só o pregador. Eu quero que você participe, que você lê a Bíblia. Lê. As profecias devem ser examinadas pelo ouvinte. Você não deve, quando um pregador falar, você tem que examinar. Não é absorver tudo aquilo que o pregador fala, não. A Bíblia manda examinar as profecias. Caderno aí do seu lado, a caneta e a Bíblia, vamos lá. Vamos lá, pastor. A gente ficou muito focado sobre o versículo 13, porque eu particularmente já cheguei a estudar o Apocalipse, só que passou desapercebido esse grande líder que é o Antipas. E se você também está igual eu aí, que já foi leigo na leitura, eu estou aprendendo com o pastor, sendo usado por Deus. Antipas foi um grande líder, correto? Que não deixou a sua igreja cair diante as tentações, diante da cidade que ele vivia, né? Do Pérgamo. Depois que ele morreu, aí entra o versículo 14. Veja bem, o verso 14 vai começar assim, olha. Mais umas. Vamos acompanhar juntos aí. Verso 14. Apocalipse 2, 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Anota esse nome aí. Doutrina de Balaão. Nós vamos estudar profundo o que é a doutrina de Balaão. Então vamos lá. O que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão, ela está fundamentada lá na origem, em Números, o quarto livro da Bíblia, que é Números. Tem o capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, fala sobre a história de Balaão, o medianita. Balaão era um homem medianita, era um agoreiro. As pessoas, a Bíblia até fala profeta, mas quem era Balaão? Balaão, ele era um homem, ele era espécie de um agoreiro medianita, nem israelita ele era medianita. Medianita era outro povo, medianita. Ele era agoreiro, só que ele tinha conhecimento sobre o Deus de Israel. Ou seja, Balaão, um profeta agoreiro, um feiticeiro que tinha medianita. agoreiro. O que é essa palavra? Agorar. Qual é a função dessa? No ocultismo, agoreiro vem de agorar, ou seja, está envolvido com o ocultismo. O ocultismo é a doutrina, uma doutrina, tudo aquilo que é oculto, envolvendo a feitiçaria, cartomancia, ler as mãos, doutrina que consulta os mortos, que consulta. Tudo isso é uma doutrina chamada doutrina ocultista, que é a mesma coisa do espiritismo, está infiltrado. Então, agoreiro é aquele que agora, agoreiro. Então, o Balaão, ele era um homem medianita, nem israelita era. Ele tinha conhecimento de que Israel vinha para entrar na terra prometida. Israel vinha. E logo que Israel vinha, tinha um povo chamado Moabe, o povo chamado Moabita. E esse povo Moabita era um povo pagão, um povo extremamente pagão, um povo totalmente envolvido com idolatria, com bebedeira, com mundanismo. Um povo que não tinha nenhum temor ao Deus de Israel. E o povo de Israel vinha para apossar a terra prometida, chamada Canaã. E o povo de Israel teria que passar por ali. E o povo moabita, o seu rei, chamado Balaque. Balaque era o rei dos moabitas. E esse rei, ele comprou o serviço desse profeta chamado Balaão. O que ele fez? Ele mandou chamar Balaão para Balaão amaldiçoar, para Balaão ficar contra Israel. E o Balaão veio.
E o Balaão, quando ele chegou, o rei chamado Balaque de Moabe mandou que ele fizesse trabalho ali para expulsar, para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, ele viu que Israel tinha um Deus especial, um Deus verdadeiro, mesmo ele sendo adoreiro, sendo um feiticeiro. E Balaão, ele várias vezes ele falava para o rei de Moabe: eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo é um povo especial. E Balaão voltou para Midian, e o rei Balaque mandava buscar Balaão, para Balaão fazer alguma coisa. E por último, várias tentativas agora que vai entrar o estudo que envolve a doutrina de Balaão e os ensinamentos de hoje. Então, o que Balaão fez? Balaão não podia profetizar e nem amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, junto com Balaque, que era o rei dos Moabitas, eles começaram a forjar um plano para derrubar Israel. Vai escutando. Então, o que Balaão fez? Balaão fez com que Balaque fizesse uma festa e convidasse Israel para participar. E essa festa era consagrada aos ídolos de Moabe. Inclusive tinha um deus chamado Deus Moloque, um deus de Moabe. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os dias de hoje. Hoje, por exemplo, nós chamamos as nossas crianças de moleque. Moleque. Essa palavra, ela... Moleque é uma palavra amaldiçoada. Por quê? Moleque vem da palavra Moloque. Moloque é um deus lá das terras de Moab, das terras de Amon. E era um deus que ele ficava na posição agachado com um tacho na mão, As pessoas traziam suas criancinhas, colocavam no tacho, eles colocavam fogo por debaixo e matavam a criança consagrada a esse deus Moloque. Vivo. Torrava a criança. Isso era uma diabólica cerimônia de adoração a Moloque, devido aos deuses de Amon, do povo de Moabe. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma festa. E essa festa foi dedicada aos deuses. E eles começaram a trazer os israelitas, convidar os israelitas, e os israelitas começaram a ir. Mesmo com a liderança de um grande homem de Deus, escuta isso aqui. Mesmo com a liderança de um grande homem de Deus chamado Moisés, vai envolver muito liderança, é isso que eu quero falar. Então, o que eles fizeram? E Moisés e o povo de Israel aceitou. E eles começaram a cair naquela festa pagã. Ali tinha bebidas, ali tinha prostituição, tudo que era de ruim, o povo introduziu e o povo aceitou. E Moisés, praticamente o povo foi tudo para lá. Aí o que acontece? Deus chegou perto de Moisés e falou assim: o povo caiu, o povo está em pecado. Moisés pegou, fez uma reunião com os seus líderes e Deus mandou fulminar, Deus mandou matar todos aqueles que foram na festa. Foram 24 mil. 24 mil pessoas se entregaram à vida para as concupiscências, para os desejos imorais, se desviaram do Deus de Israel. Deus ficou tão furioso que Deus mandou fulminar aquelas pessoas. Essas 24 mil. 24 mil. E eles foram. Isso, tudo que eu estou falando aqui está no livro de Números 22, 23, 24 e 25. Agora escute isso aqui, hein? Só que alguns líderes era príncipe de Israel, não era qualquer um não. Não era qualquer um. Alguns príncipes de Israel, pegaram e trouxe as mulheres formosas, bonitas dos midianitas, dos moabitas. E um deles chamava Zinri, era um líder, era um cabeça, era um príncipe dos israelitas.
trouxe uma princesa chamada Cosbi. Cosbi, guarda esse nome. O nome do príncipe era Zerri, simeonita, era do povo de Israel, da tribo de Simeão. Ele trouxe a mulher e ficou com a mulher dentro do acampamento de Israel. Israel estava no deserto ali na terra de Moab, era quase 6 milhões, era 2 milhões de israelitas, 2 milhões ali no deserto. E 24 mil deles passaram para o lado da orgia, para o lado da festa de Balaão. 24 mil foram consumidos. Foram consumidos pela espada. Só que alguns líderes trouxeram princesa para dentro do acampamento e Moisés não fez nada. Moisés não fez nada com esses príncipes. O que é isso? Mas ele sabia? Sabia! Escuta isso aqui. Moisés sabia. E o povo continuava numa praga que Deus mandou no meio do acampamento de Israel. Tinha uma praga. Justamente por causa disso, por causa dos 24 mil e por causa dos príncipes que trouxe mulheres dos moabitas. Então, e Moisés não fez nada com esses príncipes, embora mandou matar uns 24 mil rebeldes que se desviaram do Deus de Israel. E a praga estava no meio do povo de Israel. Aí, agora escuta-se um grande homem de Deus, se você não sabia, fica sabendo disso, Finéias. Finéias era sacerdote. Finéias era filho de Eleazar. Eleazar era filho de Arão. Arão era irmão de Moisés. Arão, irmão de Moisés. Arão tinha um filho chamado Eleazar. Depois de Arão, o próximo sumo sacerdote seria Eleazar. Porque sumo sacerdote era um só. Depois de Eleazar, o próximo sumo sacerdote seria esse Finéias. E Deus mostrou para Finéias. Sabe o que Finéias fez? Finéias pegou uma espada, andou no meio no meio do arraial e foi a esse príncipe chamado Zerri. Finéias pegou a espada, ultrapassou ao Zerri e matou a princesa também Cosbi. Porque a princesa era uma pagã, era adoradora dos deuses de Moab, e o mal estava entrando no arraial de israelita. E Moisés não fez nada. E o Finéias foi e matou Zerri e matou a Cosbi, e a praga cessou. Então, o que acontece? Muitas das vezes, líderes colocam a mão na cabeça de outros líderes dentro da igreja nos dias de hoje. Isso é o dia de hoje. Você vê que Moisés não fez nada para tirar o mal de Zerri, que era um príncipe. Quem fez isso foi um outro homem que era abaixo de Moisés, chamado Finéias. Então, qual que é a doutrina de Balaão nos dias de hoje? Agora nós vamos entrar no porquê que a igreja estava tolerante. A igreja de Pérgamo, depois da morte de Antipas, e essas doutrinas continuam hoje. As doutrinas que o Senhor falou para a gente agora, sobre os deuses pagãos que seguia, nos dias de hoje, nesses dias da cidade de Pérgamo, era bem constante nessa cidade. Muito constante, entender mais muito constante nos dias de Pérgamo, há 2000 anos atrás, e nos dias de hoje. Nos dias de hoje também, né? A doutrina de Balaão está esparramada no nosso meio. Só que hoje ela está numa forma assim, bem mais... Está mais visível diante dos nossos olhos. As pessoas estão cegadas. Ou seja, o que acontece? Hoje, ela está lastrada. Para quem é espiritual, ela é visível. Sim. Para quem é espiritual, é visível. Mas, para muitas pessoas, inclusive para líderes, olha bem, vamos numerar aqui. Nós podemos colocar a doutrina de Balaão hoje, que sempre houve, mas hoje é intensamente. Vamos lá. Idolatria. Idolatria hoje não é só uma imagem de escultura, não. Não é só a foto, igual a igreja católica, não.
Idolatria hoje é idolatria de homens. Sim. Idolatrar líderes, colocar foto de líderes, é uma espécie de idolatria. Sim. É uma idolatria. Mas que? Prostituição. Sabe o que eles colocaram na festa de Balaão com Balaque, lá para o israelita? Colocaram as melhores princesas, mulheres lindas, bonitas. E o povo de Israel começou, e era proibido. A lei de Moisés era que os israelitas não deveriam tomar mulheres estrangeiras, mulheres pagãs. Então foi uma armadilha. Satanás fez uma armadilha por Balaão e Balaque para poder seduzir o povo de Deus. Ali tinha prostituição. Prostituição envolve tudo. Prostituição envolve adultério, fornicação, homem com homem, mulher com mulher. Tudo isso é prostituição. Impureza, é a doutrina de Balaão. Mas que bebidas nessa festa foram colocadas bebidas e o povo de Israel aceitou. Olha só como é que o povo aceita tudo. Aceitando, mas que luxúria, a festa com tudo que era do bom e do melhor, que atraiu o povo de Israel, atraiu o povo de Deus. Então, essa doutrina de Balaão, olha bem, ainda aparece o nome do rei aqui, o nome do rei. A doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas. Na época, se você olhar Números 22, 23, 24, 25, você vai encontrar esse rei lá, que pagou pelo serviço de Balaão. E a doutrina de Balaão está na cara de líderes, e muitos líderes não fazem nada. Estava na cara de Moisés. Sim. Olha isso aqui. A doutrina de Balaão estava na cara de Moisés. E quem foi que agiu? Foi um outro homem chamado Finéias. Finéias que tirou o mal de Israel. Então, o que isso nos traz? Nos traz que hoje muitos líderes com renome, ou seja, coloca as mãos na cabeça de muitos obreiros, de muitos diáconos, de muitos cantores, coloca a mão na cabeça de muitos instrumentistas, igual Moisés. Foi um momento que Moisés não vigiou. Significa que o líder não é perfeito. Significa que o líder, por mais... O que era Moisés? Moisés era um homem de Deus. Moisés foi um dos maiores homens de Deus. Moisés foi um homem mais notável que passou nessa terra. Um homem que falava face a face com Deus. Um homem que subia no monte, ele somente com Deus. Então, nesse momento, Moisés não vigiou, a praga entrou. O que nós podemos refletir? Refletir que se o líder não vigiar, a praga entra dentro de uma igreja. E está acontecendo. Está acontecendo. A praga está dentro da igreja por causa dos líderes que não refreiam o pecado. O que eu quero dizer com isso? Que esses líderes têm que disciplinar. Tem que colocar na cadeira para aprender o temor de Deus, para poder aprender o temor de Deus. Então, a doutrina de Balaão, ela está desenfreada. E essa doutrina estava arrasando, e a igreja estava tolerante a isso, estava aceitando, depois da morte de Antipas, que era o grande líder. Antipas morreu, a doutrina de Balaão estava desenfreada na igreja de Pérgamo. E ela está desenfreada hoje nas igrejas. E aqui fala que está o qual ensinava Balaque a lançar tropeços. Isso, justamente. Diante dos filhos de Israel. Tropeço significa tropeço. Erro. As festas que eles fizeram, tropeço, e o povo aceitou. Agora vamos lá.
O que coloca dentro das igrejas hoje? Coloca festa junina. É isso que eu ia falar para o senhor. O que acontece? Aí alguém que está me ouvindo agora pode até me criticar dizendo assim... Cortando o senhor, festa junina é bíblica? Não. Nós temos... Isso vem... Não tem nada a ver com o culto ao Senhor. Não tem nada a ver com o culto ao Senhor, não tem nada a ver com o santuário do Senhor, não tem nada a ver do altar com o Senhor. Essas festas são festas pagãs que muitas das vezes coloca até o nome de Deus. Coloca lá uma banda a cantar, coloca lá até pregação, coloca lá até coisas boas para comer. Mas veja bem, isso é a parte. Sim. Não pegar essas festas pagãs e colocar dentro da igreja e dizer que tem o nome de Deus. Por quê? Porque essas festas instiga, fomenta as pessoas a voltar para as coisas erradas. Por exemplo, uma pessoa que bebia, aí coloca um tal do quentão. Ou seja, não temos que misturar não. A mesa do diabo é a mesa do diabo. Vai dizer que não tem nada a ver, vai dizer que é para o Senhor, vai dizer que não. Nós podemos fazer festa sim. Eu não sou igual o testemunho de Jeová que não pode fazer nenhum aniversário. Nós podemos fazer festa. Mas colocar festa com o nome de Deus, ou seja, trazer a expressão festa junina para dentro da igreja, isto é uma doutrina de Balaão. É doutrina de Balaão. Tem muita gente que não vai gostar do que eu estou falando não. Porque vai ter o nome de Deus lá, vai ter louvores a Deus, vai ter pregação. E nessas festas o povo não tem paciência. Olha, escuta isso aqui. Nessas festas o povo não tem nem paciência para ouvir pregação. O povo quer comer. Quer comer canjica, quer comer pastel, quer comer churrasco. Nem paciência para ouvir a Deus. Então não pode confundir. Culto de Deus, palavra de Deus é uma coisa. Essas festas dão uma sensação, uma origem pagã. Eu, na verdade, gente, falando de mim particularmente, eu nunca gostei de questões assim de... E nem fui em questões assim de festa junina com a igreja. Eu nunca concordei, eu particularmente, entendeu? Só a não ser você que tá nos ouvindo. O que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui dentro da cidade de Pérgamo, que a igreja que aceitou essas coisas pagãs depois que o líder Antipas morreu. Então, vamos colocar uma ênfase bem forte aqui. O Antipas, ele era uma base muito forte para a igreja não cair. Era uma coluna. Uma coluna, né? Você não acha, não sei se eu estou errado, a pessoa, eles no caso, e o que acontece muito hoje, eles estavam apoiados muito no Antipas, e menos na palavra de Deus. Ou se apoiado muito no homem, pela liderança que ele era, e não estava muito focado em si no que ele estava querendo mostrar, que era Deus ali. Veja bem, essa é uma pergunta que, veja bem, de acordo com as escrituras, quando Deus dá uma liderança, geralmente o povo é aquilo que o líder é. Sim. O povo é aquilo que o líder é. Então, quando o Antipas estava ali na liderança, eu acredito muito e tenho certeza absoluta, eu vou ter certeza absoluta do que eu vou dizer aqui, que o povo estava sob uma cobertura espiritual dada por Deus sobre a vida de Antipas. Então, muitas das vezes, o que acontece? O líder às vezes é um líder que doutrina, é um líder de oração, é um homem de Deus, e o povo é apacentado por aquele líder. Aquele líder foi retirado, aí o que acontece? Aí vem um outro líder, Então esse líder traz uma nova visão, traz uma nova... às vezes começa a trazer coisas que vai contaminar o povo. Então eu acredito que daqui para frente uma nova liderança depois de Antipas começou a deixar a peteca cair. Entendi.
Então eu não acredito que esse povo tornou tolerante por causa de Antipas. Não acredito nisso. Não é questão de tal do Antipas. Acha que as pessoas que estavam ali se tornou tolerantes porque não levaram a sério o ensinamento que o Antipas teve. Porque, tipo assim, o Senhor ensina o filho do Senhor o caminho que ele deve andar. Ele levando a sério o que o Senhor está ensinando, ele vai seguir os princípios dele. Agora, se ele não levar a sério, ele vai seguir o caminho errado. Eu acho, meu ponto de vista que eu pude entender, que as pessoas de Pérgamo, eles foram fortes, firmes ali na presença de Deus, porque o Antipas estava ainda liderando, mas depois que o líder caiu ali, eu acho que eles não, tipo assim, poxa, ele foi embora, ele se foi e agora a gente não tem para onde ir. Sendo que o Antipas deixou todos os ensinamentos ali. É como se fosse uma fornalha, essa fogueira que nós temos aqui, ó. Um fogão. Um fogão com brasa será aceso, o fogo será, ou seja, a chama ativa. Então, depois da morte de Antipas, que era um homem que freava a corrupção, que freava as doutrinas hereges, né? O povo, com uma nova liderança, começou a entrar as heresias. O que é heresia? Heresia é um ensinamento contrário à divindade. Seita é aquilo que se separa de uma comunhão principal. O que é uma seita? Seita é tudo aquilo que se separa de uma comunhão. Heresia são ensinamentos contrários à divindade. Então, o povo começa a aceitar porque não tem ninguém para frear. A nova liderança estava uma vergonha. Então, lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comece do sacrifício era uma festa. Alguém pode estar me ouvindo agora, pode até criticar e falar, mas olha bem, o que foi oferecido para Israel, que foi uma festa, e essa festa até então ele estava levando o nome de Deus de Israel, e do outro lado estava uma festa pagã, com os costumes pagãos, com os deuses pagãos, com a imoralidade, com tudo que era desenfreado. E do outro lado, o povo escolhido de Deus. Aí fez aquela junção. Aí entrou a corrupção. E entrou a praga no meio de Israel. Então a doutrina de Balaão, nós devemos rejeitar, para não lançar tropeço aos filhos de Israel. A igreja de Jesus, ela não pode ser contaminada pelas heresias. Heresia é um fermento. O que é um fermento? Você pega uma farinha de trigo, mistura com água, você coloca o fermento, você não vê o fermento. O fermento vai fazer a massa levedar, a massa vai virar um bolo, vai virar um pau. Então heresia é igual fermento. Fica até bonito. Dá até uma aparência no bolo, no pão, mas o fermento que fez aquilo. Então heresia está entrando no meio das igrejas e todo mundo aceita. Então nós temos que deixar. Agora olha isso aqui. Nós temos que deixar as heresias. Hoje em dia, tanto o amuleto para aguçar a fé, eu não gosto, detesto. Eu gosto do culto que tem a Bíblia, eu gosto de culto que tem oração, eu gosto de culto que tem a doutrina, que tem o louvor. Não precisa objeto para poder aguçar a fé. Não precisa de rosa benta, não precisa um copo de água, não precisa flor ungida, o sal lá não precisa nem de porta. Hoje em dia coloca a porta para as pessoas passarem debaixo de porta. O que porta vai fazer? Passar debaixo de uma porta, nós podemos receber a palavra. Qual que é mais interessante? A palavra. Se eu sair de um culto com a palavra, eu estou abençoado. Eu não preciso passar debaixo de uma porta. Eu não preciso de um copo ungido, um copo de água. Eu não preciso de objeto de Israel para aguçar a minha fé. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a palavra, nós podemos de ajoelhar e orar a Deus. Então as heresias entram e as pessoas aceitam. É tudo no nome de Deus. Tudo no nome de Deus. O líder fala assim, gente, até a santa unção. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, até a santa unção. A santa unção, ela é bíblica.
A Bíblia manda ungir os doentes. Lá em Tiago 5 fala que nós devemos orar para os doentes e ungir o nome do Senhor. A Bíblia manda. Eu gosto de seguir a Bíblia. No Antigo Testamento, os objetos, o castiçal, a arca da aliança, era tudo ungida com o que Deus mandou. Mas hoje em dia sai ungindo todo mundo, sai ungindo casa, sai ungindo carro, sai ungindo tudo. Eu não gosto disso. Não gosto. Então virou idolatria, virou objeto para aguçar a fé. Então nós temos que tomar cuidado com as doutrinas entrando aí. E ninguém faz nada. E o senhor falando isso daí me veio na minha mente. Vocês que estudam a palavra de Deus, Mateus, Marcos, João, fala sobre a passagem de Jesus, né, aqui na terra. E se a gente for prestar atenção detalhe por detalhe nesse versículo, que vai chegar um estudo falando sobre isso, Mateus, Marcos, João, mas lá na frente, Jesus, ele era tão calmo, tão paciente, ele não precisava usar essas coisas que o senhor citou. Era só a palavra dele, e o entendimento que ele tinha, como homem, como grande, né, rei dos reis, mas ele estava 100% homem, 100% espírito. Então, tipo assim, ele pregava o evangelho de uma forma tão calma, e fazia o milagre, abençoava, orava para as pessoas expulsavam o demônio de uma forma tão simples e calma, que eu pude entender que a oração, o jejum e a palavra é o suficiente para a gente fazer muito mais que Jesus fez aqui na terra, que é bíblico, né? E hoje a gente usa muita coisa que nem sequer o próprio Jesus perdeu tempo de fazer. Por que nós fazemos isso? Nós temos, igual você acabou de falar, nós temos coisas simples. Você nunca vê o Senhor Jesus inventando moda. Você nunca vê os apóstolos inventando moda. Se você examinar a Bíblia de Mateus, Apocalipse, você vai ver que escuta isso aqui, a exclusividade que Deus usou para aquele momento, que Deus usou. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala que Jesus pegou o barro, Jesus pegou a terra, Jesus cuspiu na terra, passou nos olhos do cego e mandou o cego lá, o cego foi curado. Aquilo ali foi uma exclusividade, aquilo ali foi uma coisa que Jesus usou naquele momento ali, uma coisa que ele é dono do poder, ele sabe o que faz. Ele usou aquela exclusividade ali, mas não é para todo mundo sair cuspindo no chão, fazendo barro e passando nos olhos das pessoas. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava, a sombra de Pedro. Aonde Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. A Bíblia fala que os aventais de Paulo também curavam as pessoas, é um objeto. Mas isso daí era deles. Deles, exclusivo. Agora o que as pessoas fazem? As pessoas hoje estão fomentadas em atrair as pessoas para dentro da igreja e começam a trazer objeto para dentro da igreja. Objeto. Você não vê os apóstolos trazendo objeto? Você não vê Jesus pregando objeto para aguçar a fé das pessoas? Com exceção a exclusividade que Deus usou, que Ele usa quem quer. Filipenses 2,13 fala que ele opera o querer ou efetuar, que ele opera com o querer. Então, olha gente, não podemos trazer objeto para aguçar a fé das pessoas. Isso é pecado, isso é idolatria, isso é abusar da fé. Nós temos oração, nós temos jejum, nós temos a palavra, nós temos louvor. Agora as igrejas, eu estou falando, a maioria das igrejas agora está contaminada pelos objetos. Isso é uma coisa diabólica. Então, olha isso aqui. Agora eu quero pedir a vocês aí, em casa, que recua atrás aí, volta um livro atrás na Epístola de Judas. Judas 1, Judas só tem um capítulo. Judas 1, versículo 11. Agora olha isso aqui. Judas, ele está repreendendo os falsos doutores que estavam pregando heresia. Aí Judas vai dizer assim, Judas capítulo 1, versículo 11. Judas diz assim,
Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Judas também está condenando a doutrina de Balaão. O prêmio de Balaão, por quê? Agora isso aqui é sério, olha bem. Vai envolver agora uma coisa que muitas pessoas não gostam. O prêmio de Balaão, porque Balaão foi pago com ouro, com prata, pelo rei Balaque. Agora o que quer dizer isso? Olha bem, o prêmio de Balaão, hoje em dia, o prêmio de Balaão são o que as pessoas aceitam, às vezes levam objetos para dentro da igreja para atrair as pessoas, porque dá dinheiro, dá dízimo, dá oferta. Então, Balaão foi corrompido pelo ouro e pela prata do rei Balaque. Então a doutrina de Balaão também envolve isso aqui, ó. Vou repetir de novo, hein? A falsa doutrina de Balaão envolve isso aqui, ó. Envolve dinheiro. Judas, não Iscariote, o outro Judas. Esse Judas aí é o Judas, irmão de Jesus, que foi um dos líderes em Jerusalém. Judas está condenando a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, Judas 1, versículo 11. Judas também está condenando o prêmio de Balaão, porque Balaão recebeu. Balaão foi iludido pelo ouro, pela prata, para levar uma festa pagã, porque está gerando dinheiro. Festa gera dinheiro. As festas de Balaão, a doutrina, olha aqui, a doutrina de Balaão gera isso aqui, ó. Nós temos que refrear isso aí. Porque está contaminando, está matando muita família, está matando muitas pessoas. As pessoas estão ficando deprimidas, as pessoas estão doentes espirituais, as pessoas não sabem como fazer na vida, as pessoas estão desesperadas, porque vão em muitas igrejas e encontram a doutrina de Balaão até hoje. A doutrina de Balaão está infiltrada dentro das igrejas, ninguém vê, ninguém fala. E Jesus está condenando aqui, tá? Jesus está condenando, voltando para Apocalipse, Jesus está condenando a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, verso 14. Tem mais alguma pergunta para fazer sobre a doutrina de Balaão? Essa parte sim deu para entender muita ênfase, né? Mas o capítulo 15 fala, para deixar bem claro que Deus fica aborrecido, né, com essas ações, com esse ato, né? O 15 aí também tem a doutrina dos Nicolaitas, que eu já falei em uma edição atrás. Então, só frisando aqui, foi ter uma pergunta do Tiago Eugênio, ele fez uma pergunta em um dos estudos atrás. Sim. A doutrina dos Nicolaitas é o incentivo à poligamia. Eu já falei isso, vou falar de novo. Tanto é, olha só como é que isso é tão forte, a doutrina da poligamia, que hoje, essa região chamada Ásia, que é a Turquia, hoje prevalece a doutrina dos muçulmanos, do Islã. Então, cada homem pode ter 4 mulheres. Olha a poligamia até hoje. A doutrina dos Nicolaitas lá. Então, também, quero falar isso aos ouvintes também, que há isso uma suposição. Uma suposição. Mas eu não acredito. Não acredito. Muitos teólogos falam isso, os eruditos falam isso. Eles falam também que essa doutrina do Nicolaita pode ser devida a um homem chamado Nicolau, que era um dos 7 diáconos. Lá em Atos dos Apóstolos tem 7 diáconos. Aí tem lá Filipe, Prócoro, Nicanor, e um deles é Nicolau. Nicolau foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva. E eles falam que Nicolau se desviou, e Nicolau se introduziu essa doutrina, é por isso que chama os Nicolaitas. Nicolaitas seriam adeptos da doutrina de Nicolau, que era um desses 7 diáconos, né? Porque só tem 2 passagens da Bíblia, que fala sobre os Nicolaitas, que é lá na igreja de Éfeso, que eu já falei, que a igreja de Éfeso rejeitava a doutrina dos Nicolaitas. Pérgamo aceitava a doutrina dos Nicolaitas. Então,
existe uma possibilidade, uma tese que eles falam que a doutrina dos nicolaítas vem de Nicolau, que era um diácono da igreja, ele se desviou, mas isso aí é só uma tese. Não há nenhum, é uma tese. Mas eu acredito que Nicolau realmente era um homem, mas não o Nicolau dos diáconos. Esse Nicolau era um herege e ele propagou a doutrina no meio da igreja de Cristo, incentivando a poligamia. E tem uma grande, uma parte verídica que pode ser isso que eu estou comentando. Por quê? Porque até hoje predomina essa doutrina lá, no Islã. A doutrina que cada homem pode ter 4 esposas. Cada homem pode ter 4 esposas. Isso é a doutrina do Islã. Sendo que está repugnada pela Bíblia. A Bíblia diz: o que ajuntou Deus não separe o homem. Criou Deus macho e fêmea. E então a doutrina, inclusive no Novo Testamento. Então a doutrina dos nicolaítas aí seria um incentivo à poligamia. Que até hoje existe. Até hoje existe. Incentivo. Então anota aí. Incentivo à poligamia. É o versículo 15. Então vamos lá, o verso 16 agora. O verso 16, Jesus fala assim: arrepende-te. Ele está dando uma oportunidade para o povo se arrepender. Jesus é misericordioso. Arrepende-te. Mesmo aqueles desenfreados, aborrecendo para Jesus, ele está dando uma oportunidade de se arrepender. Eu disse aqui em uns estudos atrás que arrepender vem da palavra grega metanoia. Metanoia é voltar atrás. Dar uma volta em sentido traseiro, voltar para trás. Jesus está mandando arrepender. Jesus está mandando deixar a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Então você em casa aí, grava isso aí. O que é a doutrina de Balaão é a doutrina dos nicolaítas. E se tiver cometendo, se tiver aceitando isso, não aceita. Não aceita, arrepende-te. Jesus está mandando a igreja de Pérgamo arrepender de toda a heresia. E eles se arrependeram? Então é uma oportunidade que Jesus está dando. Certamente, muitos, igual hoje, muitos se arrependem. O bom do evangelho é isso. O bom do evangelho, o que é evangelho? O evangelho é uma oportunidade, são as boas novas. As boas novas do Senhor Jesus. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei contra eles, virei contra ti, a igreja e contra aqueles falsos hereges, e batalharei contra a espada da minha boca. A palavra de Jesus. Jesus está dando tempo para arrepender. Jesus está dando tempo, e Ele dá tempo para nós. Dá tempo para nós. Isso é misericórdia. Isso é Jesus, porque errar, pecar, todos, mas Ele quer um arrependimento. Quando você vem a Jesus, você deixa aquela natureza antiga, chama novidade de vida. Lá no livro de Romanos, no livro de Gálatas, Paulo fala novidade de vida. Nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos que andar em espírito. Nós temos que andar em novidade de vida, em espírito. Nós deixamos a natureza antiga. 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, verso 16, arrepende-te, pois quando não, eu virei a ti. É uma advertência também. Primeiro ele está mandando arrepender, mas ele está dando uma advertência. Ele vai vir e vai colocar a sua palavra em juízo contra a sua igreja. Então, no nome do Senhor Jesus, muitas coisas nós temos que corrigir as coisas todo dia. Primeiro, nós temos que corrigir as coisas nas nossas vidas. Sim. Nós temos que corrigir a nós mesmos. Corrigir jeito de falar, jeito de agir, mudança nas atitudes, perdoar as pessoas, nascer de novo,
ter uma vida de oração, ler a palavra. Isso é um diário, um dia a dia, um dia a dia. Então, no verso 16, manda arrepender. Jesus manda nós arrepender, que ele vai vir em breve. Aí está também o sinal da volta dele. Esse aqui, quando não em breve virei a ti, isso é naquela época ou se pega até hoje? Até hoje. Ou seja, Jesus está dando a doutrina para ela, mas a doutrina para ela se torna universal. Sim. Boa pergunta. Jesus estava dizendo para eles lá, mas também está falando universal. Essa doutrina é para a igreja. Pérgamo é só plenitude, é só universal. Mas nós somos a igreja de Jesus. Nós somos Éfeso, nós somos Esmirna, nós somos Pérgamo, nós somos Tiatira, nós somos Sardes, nós somos Laodiceia, nós somos Filadélfia. As sete é a mensagem plena. Nessas sete aqui nós temos pessoas desviadas do primeiro amor, nós temos pessoas perseverantes, nós temos pessoas silencioso e tolerante, nós temos pessoas relaxadas, nós temos pessoas mortas que precisam reviver, nós temos pessoas mornas, e nós temos pessoas fiel, que é a igreja de Filadélfia, e nós temos pessoas mornas, que é a igreja de Laodiceia. Então o que é a sete igreja? É uma plenitude, é uma universalização. Então, como essa mensagem é para eles lá 2000 anos atrás, é para a igreja de Cristo. Então quando eu falo virei a ti, Jesus nem encostou a espada consertando, queira aceitar ou não. Essa espada, a espada de Jesus veio para eles lá. Eu virei a ti. Virei como? Jesus veio dando advertência. E Jesus está dando essa advertência para nós. Virei contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Eu sou o verso 16. Aqui no verso 17 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito de novo. Você vê que nas sete igrejas tem a mesma expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a importância do Espírito Santo aí. Jesus ditando as cartas para João e o Espírito Santo presente, ativo na igreja. Espírito Santo presente. Então olha a harmonia. Olha a harmonia, a essência da Santíssima Trindade. Jesus dando ordem, Jesus mandando João escrever e o Espírito Santo adoçando, o Espírito Santo colocando o tempero na igreja. O Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo, ele está no nosso meio da igreja. O Espírito Santo, ele é o representante de Cristo, doutrinando, ensinando, exortando, fortalecendo. O Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a importância do Espírito Santo. Eu disse, vou dizer de novo. Depois, lá para frente, eu vou dar um estudo completo sobre o Espírito Santo. As pessoas precisam saber quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo de Deus? É uma confusão, é uma divergência de doutrina que se pega sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo, ele está conduzindo a igreja dele sob a regência dele, sobre a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo está presente aí. Ao que vencer, eu darei de comer o maná escondido. Maná, ou seja, ao que vencer. O maná foi um alimento que Deus deu lá no Antigo Testamento, no deserto, para o povo lá O maná é quando você chegar lá, é Jesus te mostrando que você, todavia, você foi alimentado por Ele. Maná, Ele é o pão da vida. João capítulo 6 fala que Jesus é o pão da vida. João 6,35 e João 6,48, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Maná é um alimento. Jesus, ao que vencer, eu lhe darei. Ou seja, você venceu lá, você continua alimentado por Ele. Maná. Nós aqui hoje,
Nós somos alimentados por Ele, pela palavra. Mesmo a gente tem fraqueza aqui na terra. Nós temos fraqueza, nós temos fraquezas, nós temos faltas e falhas. Desânimo. Nós temos desânimo aqui na terra. Nós precisamos muito dele. Nós aqui na terra, nós somos falíveis. Ele não, ele é infalível, nós somos falíveis, nós somos mortais. Mortais. Então, aqui no Evangelho, hoje, Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele é o nosso alimento, mesmo com nossas fraquezas, embora nós somos fracos, mas lá se confirma o que ele diz. Lá você não vai morrer mais, lá você não vai ter as fraquezas mais. E ele, quando você chegar lá, ele diz assim: ao que vencer, receberá o maná completo, um verdadeiro alimento. Aqui mesmo nós alimentados, nós somos fracos. Nós temos fraqueza. Mesmo Jesus sendo o pão da vida aqui agora, nós somos limitados. Mas quando você chegar lá, quando eu chegar lá, quando você chegar lá, você foi vencedor, você receberá o maná. Maná significa que lá, aqui ainda, existe a mesa dos demônios. O alimento dos demônios. Se bobear, tem muitas pessoas alimentadas pela mesa dos demônios. Até muitos crentes, até muitas igrejas. Infelizmente, se alimentando da mesa dos demônios, da comida de Satanás. Mas a verdadeira comida é o Senhor Jesus. Lhe darei um maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca. O que é pedra branca? Qual o significado? Inocência. Ou seja, pureza. Branco. Entendi. Branco é um símbolo de pureza. Tem várias teorias, várias teses de que seria essa pedra branca. Os estudiosos comentam. Uns dizem que a pedra branca é para os escravos que conseguiam a liberdade naquela época. Eles recebiam uma pedra branca de liberdade. Outros dizem que naquela época, nas Olimpíadas da Grécia, os campeões, aqueles que ganhavam uma determinada prova, recebiam uma pedra branca, que era um convite. Aquela pedra branca era um convite para chegar numa festa. Aquela pedra branca era apresentada e aquele convidado era especial. Por isso que Jesus fala pedra branca, que você é um especial, que você é convidado. Branca, símbolo de pureza, de inocência. Então você receberá a verdadeira pureza. Está lá quando você vencer, porque aqui nós somos impuros ainda, nós somos falhos, nós temos fraquezas. Por isso que ele está oferecendo o maná e a pedra branca, porque a verdadeira pureza, a verdadeira inocência, é quando nós vencermos, nós chegarmos lá. Por isso que está falando que ao que vencer, receberá um maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca e um novo nome. Sim. O que é esse novo nome? Presta atenção. Os grandes homens de Deus, o próprio Deus deu o nome deles. Por exemplo, Abrão. Quando Deus chamou Abrão, ele chamava Abrão. Quando Abraão saiu da Mesopotâmia, ele chamava Abrão. O que Deus deu a ele? Deus deu a ele um novo nome. Deus falou assim: tu não chamarás mais Abrão, você vai chamar agora Abraão. Deus trocou o nome dele. Deus colocou um novo nome em Abraão. Abraão. Vamos dar um outro exemplo. Sara, ela chamava Sarai. Sarai, que é mãe, que é a mãe, matriarca. Sarai, quando ela era uma pagã, quando ela estava com Abrão, chamava Sarai. Deus mudou o nome dela. Deus falou assim: tu não chamará mais Sarai, mas você vai chamar Sara. Vamos dar outros exemplos. Jacó.
Jacó significa usurpador. Jacó significa trapaceiro, o nome Jacó. Deus mudou o nome dele. O anjo colocou o nome dele, sabe de quê? Israel, que hoje é uma nação. Novo nome. Vamos dar mais exemplo aqui. Israel, o próprio povo dele, era chamado de desolado, de rejeitado. Aí Deus falou assim: tu não chamarás mais rejeitado nem desolado, mas você chamará minha delícia, minha confortada. Quando ele estava em pecado, era rejeitada, desolada e nua. Quando ele estava no pecado. Mas Deus falou, pela profecia do profeta, Deus falou assim: tu não chamarás mais, quando o Messias viesse, tu não vai chamar mais desolado e nua, mas você chamará minha delícia. Vamos dar outros exemplos. Pedro, o nome dele era Simão Pedro. Simão Pedro. Sabe o que Jesus colocou o nome dele? De Cefas. Cefas do aramaico quer dizer Pedro. Na verdade, ele chamava Simão. O nome dele era Simão. Quem colocou o nome dele de Pedro foi Jesus. Por isso o nome dele é Simão Pedro. Pedro é Cefas, do aramaico. Cefas quer dizer Pedro, pedra. Outro exemplo, Saulo era o maior perseguidor de Cristo. Tanto é que depois ele não chamava mais Saulo de Tarso, ele chamava Paulo. Paulo era perseguidor. Então, Saulo, perseguidor. Saulo, no caso. Saulo, perseguidor. A palavra Paulo significa pequeno. Jesus ia fazer ele pequenininho. Jesus ia quebrar ele, Jesus ia fazer ele ficar cego. Jesus fez ele ficar cego, ele foi lá para o deserto da Arábia, ficou lá 3 anos estudando todos os pergaminhos, se tornou uma coluna do cristianismo. Depois ele veio com Paulo. Então, o novo nome, não me pergunta não, que eu não sei, que quando chegar lá que nós vamos saber. Quando Jesus chegar perto de você e dizer para você o seu novo nome. Você não vai chamar mais Antônio. Jesus vai chegar perto de mim e vai falar para mim, vai me dar um nome que eu não sei, estou lá. Porque a Bíblia fala assim: aos que vencer receberão um novo nome. Novo nome. Então isso aí compete a Deus, compete a gente. Não me pergunta como você vai chamar lá, eu não sei. Isso aí é só o Espírito Santo, que é só Jesus. Quem sou eu para saber como que Jesus vai me chamar lá? Mas uma coisa eu sei, para finalizar, eu sei que antes da volta deles, uma pessoa que desce à sepultura, Jesus diz assim, vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que eu vos tenho prometido. Jesus vem com tanto carinho. Nós aqui na terra, quando temos um velório, nós estamos fazendo um velório de uma pessoa, nós estamos chorando. Isso é um cristão, tá? Eu estou falando de cristão. Não estou falando de ímpio, não. Quando a gente está velando uma pessoa fiel, nós estamos aqui chorando, nós estamos aqui lamentando, mas Jesus está dizendo para aquela pessoa: vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que eu vos tenho preparado. Então, para finalizar esses benefícios aqui, maná escondido, uma pedra branca e um novo nome. Para resumir, são benefícios que Deus tem para nós. Aqui na terra nós temos desprezo, aqui na terra nós somos fracos, aqui na terra nós temos luta, nós temos labor, nós temos calor, nós temos frio, nossos cabelos embranquecem, nossa ruga vem, um dia nós temos que encarar o caixão, nós vamos ter que encarar o esquife, nós temos que encarar 7 palmos de terra, mas lá Jesus fala assim: vinde, bendito do meu Pai, estou te entregando uma pedra branca, estou dando meu alimento eterno, estou te dando um novo nome, vencedor. Quem sabe o novo nome é vencedor? Porque está escrito aos que vencer, eu não sei. Mas Deus deu nome para Jacó, deu nome para Abraão, para Sarai, para Pedro. Então, para finalizar aqui, são benefícios.
benefícios que Jesus dá. Então estamos aí, a carta de Pérgamo, uma maravilha de ensino. Resumindo, para concluir, a igreja de Pérgamo era uma igreja fiel, era uma igreja que retinha o nome de Jesus. Anota essa conclusão. Seu líder, um grande homem de Deus, que eu tiro o meu chapéu para ele, Antipas, ele estava liderando a igreja debaixo do temor, debaixo da doutrina. Ele faleceu, ou seja, ele foi mártir. Não vou usar a palavra assassinado, ele foi mártir, que eu já expliquei na outra edição. E ali a igreja tornou uma nova liderança, e o povo começou a esfriar, a se perder, né? tolerar, por isso chama silenciosa e tolerante. Por isso, silenciosa, que ela começou a silenciar o nome de Cristo. Começou a se silenciar, começou a ficar frágil, fraco. Começou a tolerar a doutrina de Balaão, que são variedades de doutrinas, está tudo infiltrado aí. É dinheiro, é avareza, é festa pagã, pecado da prostituição, pecado da glutonaria, pecado da bebedice, tudo entrou dentro da igreja. E Jesus manda eles se arrepender. Eu estou falando a conclusão. Eles mandam arrepender. Jesus manda o juízo para eles. Se eles não arrepender, Jesus viria contra eles com a sua espada, que é o juízo, para toda a igreja universal, a universalização da igreja de Cristo. E para finalizar, Jesus dá benefício para eles, que é o maná, a pedra branca, um novo nome. E finaliza no versículo 17, capítulo 2, do 12 ao 17, a igreja chamada a igreja de Pérgamo. Ok? Mais alguma pergunta? Não. Gente, foi um estudo tão maravilhoso que nos ensina a nos apegar mais ainda a Deus. Os estudos que a gente está trazendo aqui sobre as 7 igrejas, cada uma igreja vai nos ensinar a nos aprofundar, a sermos verdadeiros cristãos. A cidade de Pérgamo e a igreja que estava ali no meio da cidade de Pérgamo nos ensinou a ficar mais forte com Deus e não nos apegar a Deus, mesmo que um grande líder venha a finalizar sua carreira, o seu ministério, vamos dizer, aqui na terra. Nós devemos continuar firme com Deus. Então eu peço a vocês, carecidamente, compartilhe esse estudo para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal. Eu peço a vocês, por favor, não deixem de se inscrever no nosso canal. Graças a Deus nossos vídeos estão sendo bem visualizados, mas nós precisamos de mais pessoas para que essa palavra possa se espalhar para mais pessoas. E o próximo estudo vai ser Tiatira. Tiatira é o quarto braço. Nós vamos estudar a carta de Tiatira. É um estudo muito... A igreja de Tiatira, o tema dela é relaxada. Igreja tolerante e relaxada. A Pérgamo é tolerante e silenciosa. Olha a diferença. Então nós vamos falar do quarta igreja de Tiatira. Então, o próximo episódio, a quarta igreja de Tiatira. Escreve no seu caderno. Nós vamos estudar Tiatira, que é o próximo. Então anota aí, o próximo estudo vai ser sobre a igreja de Tiatira, que está em Apocalipse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Amém.